Senhor colocou no seu coração hoje? Pastor, continuarmos falando da família e dos filhos, né? Aliás, da família como um todo, mas do papel ou do que o inimigo vem fazendo com os filhos. Porque antes de nós sermos pais, nós somos também filhos. É verdade. A semana passada o senhor tinha tratado da questão das crianças e nós começamos até com aquele texto de Êxodo capítulo 10, do versículo 10 em diante, quando Moisés, tirando o povo do Egito, para tirar o povo do Egito, o faraó fala: olha, Moisés, pode ir, vão os homens cultuar a Deus, mas as crianças ficam, e as mulheres também não. Mas as crianças ficam. E o que Moisés disse: não, vão os homens, as mulheres, as crianças, Vão todos. vão todos. E qual que é a estratégia do maligno? Dividir para governar. E qual é o primeiro lugar que Satanás divide? Dentro de casa, a família. Como ele vai dividir? A batalha, todos nós sabemos que é na mente. O texto de 2 Coríntios, capítulo 11, capítulo 10, versículo 11, diz, no 11 ou 12, diz o seguinte: porque embora andando na carne, como corpo e homem, não militamos, não guerreamos segundo a carne. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas, e todo raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus, para levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Olha que texto tremendo, que profundidade que tem aí. Embora nós andemos na carne, nós andemos como seres humanos, as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. Ora, se eu estou falando de armas espirituais, é porque eu estou falando de uma guerra que é espiritual. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13, é o 13, né, que fala que... Deixa eu até pegar aqui. Pode falar sobre... vai falar que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. É o 12. 6:12, então eu me confundi no versículo. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, contra principados, potestades, forças espirituais nesse mundo tenebroso e hostes das maldades nas regiões celestiais. Há toda uma hierarquia que nós lutamos, né? Sim. Que nós lutamos. O Senhor Jesus disse que eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Espada é um instrumento de guerra. Aliás, esse texto de Efésios está falando da armadura de Deus, né? E na armadura de Deus ele fala para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir aos ataques malignos. E é interessante que o verso de número 10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se nós pegarmos um pouco, eu vi uma das suas... A mesma armadura. A mesma armadura. Fortalecer no Senhor. E um pouco, quando nós vimos no versículo 10, ele fala assim: portanto, né? Ou seja, concluindo o que ele dizia antes, em Efésios, o que Paulo vinha discorrendo. O problema é que nós lemos a Bíblia por capítulos e versículos que são bênçãos, nos ajudam muito. Mas a gente tem que entender que nem os versículos são inspirados, nem os capítulos, nem os títulos. Era uma carta. Para que se tenha uma ideia, pastor, os versículos foram introduzidos na Bíblia por volta de 1200. Os capítulos por volta de 1200. Os versículos por volta de 1500. E os títulos por volta de 1700. Então nós não tínhamos tinha essas divisões antes na Bíblia, que nos ajuda muito. Mas outras vezes nos atrapalha. O apóstolo Paulo, o que ele estava falando? Ele fala, portanto, ou seja, ele está concluindo tudo que ele dizia antes. Aí ele fala, portanto, né, revestido da armadura de Deus e da força do seu poder, porque você não tem que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados, potestades. Ele vai trazer as forças espirituais da maldade, o exército de Satanás, os seus anjos caídos, que é contra quem é a nossa luta. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo antes? Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo antes, que ele tem essa conclusão? Se os irmãos forem acompanhar, vão verificar ao final do capítulo 5, início do versículo 6. Marido, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Mulheres, antes de mais nada, sejam submissas aos vossos maridos. Porque assim como o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça do marido, assim o marido é o cabeça da mulher. Né? Ele vai falar da posição de submissão da mulher que nós tratamos na terça-feira da semana passada. Sim. Ele vai falar da posição do homem em amar a mulher como Cristo amou a igreja, lavando-a pela purificação da palavra. A posição, a função do homem e a função da mulher dentro da casa. E ele continua: filhos, honrem os seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Ele está tratando de família. Ele trata
da família. Aí ele fala, concluindo, essa guerra não é contra a carne nem contra a sangue. Porque o que o apóstolo Paulo está falando ali, meu irmão? A tua luta começa na tua casa, a guerra começa na tua casa. Aí o Senhor Jesus diz, eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. O filho luta, o filho contra o pai contra o filho, a nora contra a sogra contra a nora. O que o Senhor Jesus está dizendo? Ele veio trazer uma espada dentro de casa para nós sairmos guerreando com marido, mulher, nora e filho? Obviamente que não. Porque a nossa luta é contra principados, potestades e espíritos malignos que atuam na família. E é isso que nós temos que entender. A primeira instituição criada por Deus foi a família. Lá no Éden. Deixa o seu pai e a sua mãe, una-se a sua mulher e sejam os dois uma só carne. Né? Foi estabelecida uma hierarquia ali no Éden. Satanás, para Adão, guarde o que é o paraíso? O que era o Éden? O Éden perfeito, onde não havia pecado, onde não havia contaminação, mas havia um risco. Havia algo rondando. Por isso o Senhor fala, cultive esse Éden e guarde. Ele deu essa função para o homem. Cultive a sua família e guarde. Satanás vinha rondando e Satanás ronda a família. O primeiro ataque do maligno foi na família. Ele inverte a posição, nós vimos, ele ataca Eva. Adão não guarda, Adão não assume a sua posição, porque Adão deveria ter falado para Eva não. Adão sucumbe. E qual é a consequência que nós vemos na geração subsequente? Nos filhos. O que a gente tem logo em seguida? Num culto. Eram religiosos, eles conheciam a Deus. Sim. E num culto, Caim mata Abel. Olha a semente da morte dentro da família. E essa semente do pecado, que brota a semente da morte, está presente até hoje nos nossos dias. Né? Veja as consequências que foram resultado no filho, na geração subsequente. Nos filhos, na descendência. E o objetivo de Satanás é capturar e destruir a família. Porque se ele destrói a família, ele destrói o homem, ele destrói a sociedade e ele destrói uma nação. O objetivo de Satanás, a divisão começa dentro de casa. Se eu tiver divisão dentro de casa, eu traria a divisão dentro da igreja. As pessoas culpam muito a igreja. O que é a igreja, gente? A igreja é a união de famílias. Aliás, há uma pesquisa de evangelismo, de missões, a pregação do evangelho, a extensão do evangelho, o percentual de pessoas de fora de você pregar, de conversão, ele é pequeno. O grande percentual de conversão começa dentro de casa. É na família, é no seu familiar que você vai pregando. O discipulado é tete a tete. O pastor costuma dizer que a igreja dele não é pastor, é o tamanho dessa mesa. Sim. É o discipulado. E isso você faz em casa vivendo o evangelho. O ataque de Satanás o tempo todo é procurando dividir a família. Se ele divide a família, ele divide a igreja. E ele dividindo a igreja, ele divide uma nação. É o nosso contra eles. É o que nós vemos no Brasil hoje. E nós vemos isso na família de Eli. Vimos isso aí, eu estou estudando sobre a família de Samuel, né? E muitas famílias destruídas. Muitas famílias. A Bíblia traz exemplos bíblicos de famílias destruídas, mas também traz exemplos bíblicos de famílias restauradas. Sim, muitas famílias restauradas. Famílias restauradas. A partir de 1900. São as escolhas, né? Escolhas. Meu irmão e minha irmã, basta une uma casa para se levantar e começar a tomar uma posição. Nós temos que acreditar no poder da oração. Nós temos que acreditar no poder da restauração. Se você que está me ouvindo, se nós começarmos a pagar o preço pela nossa família, tomarmos a armadura de Deus, e a Bíblia fala do capacete e da espada. A espada é a arma de ataque, por isso o Senhor veio trazer espada. Porque nós vamos atacar não o marido, não a mulher, não o filho, mas as hostes que estão atuando nas nossas casas. A malignidade. As brechas que nós damos. As brechas que nós damos. Mas pastor, isso pode acontecer na casa de crente? Sim, é para a casa de crente. O Satanás não está preocupado com o mundo lá fora, o mundo já é dele. Ele está preocupado com as pessoas que são crentes. E é na minha casa e na tua casa que ele vai tentar entrar para destruir e derrubar. Certa vez eu estava no médico com o meu filho e minha esposa, e o médico bastante conceituado, médico lá, dá doutorado na USP, e ele virou e falou assim, a família geralmente é uma fonte de problema. Mentira! Satanás é uma fonte de problema. A família é para que seja uma fonte de bênçãos. Por que isso não acontece? Porque nós não sabemos, primeiro, não temos noção que nós sofremos esse ataque. Lá em Apocalipse 12, a Bíblia diz que o dragão parou em frente à mulher, que gerou a Cristo,
e declarou guerra contra os descendentes dessa mulher. E quem são os descendentes? Aqueles que guardam a palavra e o testemunho do Senhor Jesus. Quem é que guarda a palavra e o testemunho do Senhor Jesus, se não é a igreja verdadeira? Dragão, a serpente, declarou guerra contra nós. Não fui eu que declarei guerra contra ele. Agora, só que tem uma coisa que é muito importante. Hoje nós estamos vivendo um mundo contra um vírus minúsculo que ninguém consegue ver, mas que entra e destrói a saúde. Eu estou usando esse exemplo para que todo mundo saiba que Satanás é tão minúsculo, muito menor do que esse vírus, muito menor do que esse vírus, e entra no corpo humano e ninguém percebe. Ou ele e os seus demônios. A atuação mas aí é o demônio. Sim. Quando eu estou falando é o dragão. O dragão, ele só cuspe o que ele quer, e quando de repente são milhares e milhares de demônios. Milhares e milhares de demônios, milhares e milhares de vidas. E ele declarou guerra contra os descendentes que seguem, que guardam o testemunho. E onde está essa guerra, meu irmão? Dentro, minha irmã. Onde está essa guerra, meu querido? Dentro das casas, dentro das famílias. Porque se eu dividir as famílias, eu divido a igreja. Se eu dividir a igreja, eu divido uma nação. Hoje nós vemos um país dividido. Isso não veio do nada, isso não aconteceu por acaso, isso não aconteceu de uma hora para outra. Não aconteceu no século XXI. Isso vem sendo plantado há muito tempo atrás. E o texto que nós começamos falando, de que Satanás quer tomar as crianças, e nós fomos lá para a mente. Tanto que na armadura de Deus, o Senhor termina falando do capacete da salvação, que é para proteger a mente, e a espada do Espírito, que é a palavra com quem o ataca. Aliás, o instrumento de ataque é a espada, que é a Bíblia, né? E no próprio Apocalipse 12 fala que os santos venceram o dragão pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, olha, o sangue é a palavra, e porque não amaram as suas próprias vidas até a morte. Né? E o que não é amar a sua própria vida até a morte? É negar o eu. Mas a batalha é na mente, e o texto de 2 Coríntios deixa claro isso. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando o apóstolo Paulo fala em fortaleza, vamos imaginar o que é uma fortaleza. Fortaleza, vamos imaginar naquelas cidades antigas na antiguidade, eram cidades fortificadas de tal forma que ninguém conseguia penetrar. O que o apóstolo Paulo está mostrando? Áreas das nossas mentes são construídas diversas fortalezas pelo maligno, com pensamentos. Sofismas, anulando sofismas. Sofismas são coisas, vem lá do termo grego, da filosofia grega, é uma mentira com aparência de verdade. Eu vou usar o que o grande teólogo, o pastor Rui, fala, é um monte de verdade com um veneno de mentira, uma pitadinha de veneno. Se eu pegar uma água pura e colocar um veneno, contamina toda aquela água. Então são os pensamentos que vêm para as nossas mentes, bombardeados o tempo todo, dentro da igreja inclusive, mas fora da igreja. Nós somos bombardeados, e o ataque, o pastor Rui falou do vírus, do coronavírus. O coronavírus, ele vem de fora para dentro, ele entra na célula. E ele mente, ele engana a célula. Ele engana a célula como se ele fizesse parte dela. O ataque de Satanás vem de fora para dentro. Vem através dos nossos 5 sentidos, do nosso corpo. Ouvido, visão, paladar, tato e audição. Tato, paladar, os 5 sentidos. Audição, visão, tato, paladar e Ô Senhor, tato, paladar, me deu branco agora. Você sabe. Quem sabe, põe aí pra gente. Põe pra gente lembrar. Tá? Audição, o olfato. Lembrou? O olfato. Então tudo vem de fora para dentro através dos 5 sentidos, vem para a nossa alma. E a Bíblia fala que o que o homem pensa, isso ele é. A alma, o que tem a nossa alma? A mente, que é o centro do homem. A vontade, que é o nosso livre-arbítrio, e a emoção. Então tudo vem de fora para dentro, vem para a mente, desperta a emoção, desperta a vontade, e a minha alma dá ordem para o meu corpo e eu vou e faço. Então se eu ouço uma música que ela me faz ficar triste ou ficar feliz, ela vem de fora para dentro. O que eu vejo vem de fora para dentro. Por isso o Senhor Jesus fala que a luz do corpo, aliás, as 2 principais janelas da nossa alma é a audição e a visão. Por isso que Jesus fala a luz do teu corpo, a candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será tenebroso. Agora, se os teus olhos forem bons, você terá luz. Agora, se o teu corpo for tenebroso, vigie para quão grande trevas haja no teu corpo. Ora, 2 Pedro,
E o livro de Judas fala que trevas são moradas de Satanás, moradas de demônios. A gente imagina trevas sempre como algo fora. Nós vivemos em trevas morais. As trevas morais destruíram a família. E como a mente é o centro da alma, em Provérbios fala que o homem pensa isso ele é, onde é que Satanás vai tentar capturar? A mente. A batalha onde é que é? Na mente. Onde é que ele constrói as suas fortalezas, com as suas mentiras, os seus sofismas? Na mente. Por isso que a Bíblia fala que as nossas armas são poderosas em Cristo. Para destruir essas fortalezas. Não é só para derrubar, não. Essas fortalezas têm que destruir. São moradas de demônios em áreas de trevas nas nossas vidas. Quando são destruídas, anulando os sofismas, que é essas aparências de verdade com mentira, e todo o raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus. As nossas armas são espirituais para derrubar essas fortalezas, cheias de sofismas e cheias de demônios que se levantam contra o conhecimento de Deus. Conhecimento, meus irmãos, não é o conhecimento intelectual. Eu sempre digo isso. Quando a Bíblia traz o termo conhecimento, tanto no grego quanto no hebraico, ela está querendo dizer de relacionamento, intimidade. E ela traz como exemplo a intimidade maior que há, que é um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Tanto que a Bíblia diz, Adão conheceu a Eva e ela gerou. Abraão conheceu a Sara e ela gerou. Maria fala, como é que eu vou poder gerar quando vem a mensagem do Espírito Santo, que ela, do ventre dela nasceria o Salvador. Ela fala, como eu poderei se eu não conheço homem algum, se eu nunca tive relação sexual? Então a Bíblia quer dizer de conhecimento essa intimidade mais profunda que tem. E essas fortalezas se levantam contra o conhecimento de Deus. Para que o homem, ele vem, ele ouve, ele participa da escola dominical, do seminário, ouve pregação dia após dia, dia após dia, dias após dia. Ele sabe a doutrina toda. Mas ele não tem conhecimento, relacionamento. O Senhor Jesus orou, pastor, e disse assim, Pai, eu conheço a Ti. Assim como eu sou um contigo e o Senhor é um comigo, tudo que eu tenho é Teu. E tudo que o Senhor tem é meu. Assim, Senhor, eu oro para que eles, para que eles também, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Isso é relacionamento. Isso é comunhão. A gente fala muito em comunhão. Comunhão é ter tudo em comum. O pai tinha tudo em comum com o filho. E o filho, o Senhor Jesus, orava para que aqueles tivessem comunhão, para que eles fossem um com Deus e com Jesus. E Jesus fala, e eu oro não só por esse, mas também por aqueles que vão crer. Ele orou por mim, pelo Senhor e pelos irmãos que estão nos ouvindo, para que nós fôssemos um com Ele, tivéssemos tudo em comum com Ele. Isso é conhecimento, isso é relacionamento. E essas fortalezas se levantam na nossa mente, por isso que a batalha é na mente, contra o conhecimento de Deus. Ó Deus, mas as nossas armas são espirituais para derrubar essas fortalezas e levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Está lá no texto de 2 Coríntios. E por que eu estou colocando isso, irmãos? Porque o ataque de Satanás, ele começa na mente. E na mente de quem? Hoje, na mente da mulher, na mente do marido, mas na mente dos filhos. E hoje os filhos são os principais alvos de ataque do maligno. E a semana passada nós começamos a falar um pouco da criança. Eu trouxe até um trecho do livro do Sheldon, eu sei que não vai dar para mostrar, mas o que tem sido feito? A gente vai falar um pouco da criança e do jovem. E eu não sei até quando Deus vai nos dar a oportunidade para nós continuarmos falando de família aqui, mas vem. Irmãos, está aqui um livro chamado Família Educa, Escola Ensina, do Dr. Guilherme Michel. O Dr. Guilherme Michel é procurador regional da República, nós queremos fazer uma live com ele. Ele atua lá nos tribunais em Brasília. Mas o que tem sido passado para crianças em livros didáticos? Eu falei de livros didáticos, tá? Que são livros que vêm já do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado há alguns anos atrás, né? Foi aprovado muito antes desse governo e virou lei, e a lei tem que ser cumprida. Como isso foi tomado, como isso veio, foi estrategicamente pensado. Então hoje, muitos desses livros didáticos, que às vezes a escola nem tem ciência, nem tem conhecimento. Por exemplo, foi achado um livro, um dos livros, que narrava com detalhes um estupro para criança de 8 anos numa escola católica, na biblioteca da escola católica. O diretor nem sabia, a direção nem sabia disso. Então são livros que vêm com orientação. Eu até citei um exemplo da escola do meu filho, talvez a escola nem soubesse disso, porque são as diretrizes, os livros vêm com essas orientações, são diretrizes que têm que ser seguidas pela educação.
Então você pega aqui, eu não sei se dá para visualizar ou não, eu vou tentar chegar bem perto, essas figuras. E aqui é a figura de como são as famílias hoje, para crianças, né? Para crianças de 4, 5 anos. Então vocês vão observar aí, por exemplo, um desenho que a Branca de Neve está dormindo e quem beija a Branca de Neve não é o príncipe, é outra Branca de Neve. O que eu estou passando para uma criança de 4 anos de idade? Eu vou pegar outro texto aí, um outro momento, que tem as famílias. Como é que são as famílias? Então as famílias são constituídas de pai, de mãe, mas de mãe e mãe, pai e pai, 2 pais e 2 mães, né? 2 pais e 2 mães, 2 mães e 2 pais, enfim, ou pai e pai, ou mãe e mãe, tudo é família. Isso vai falar, isso está sendo passado para as nossas crianças. Olha aqui o diabo, olha aqui, tomando a mente. A criança, ela tem, a mente da criança está começando a ser formada. Né? E esses ensinos são passados de uma forma sutil nas escolas. E os pais sequer sabem o que está acontecendo nas escolas. Mas a sutileza é coisa maligna. Ele é o enganador. Né? Aquele que enganava a todos foi precipitado. Lá do céu, está lá em Apocalipse 12. Ele enganava a todo mundo. Todo o mundo. Ele trabalha com engano. Ele é o pai da mentira. Ele não se firmou na verdade porque ele é mentiroso desde o princípio. O Senhor Jesus fala. Então, veja, o que Faraó estava dizendo aqui, né? As crianças fiquem. Por quê? Porque as crianças, ela tem a mente ainda, né? Ela tem uma mente em formação. A criança e o jovem, gente. Não é só a criança, não. Hoje, ainda se sabe, conhece muito pouco do cérebro. Muito pouco. Mas a formação do cérebro, até os 21 anos de idade, o cérebro está em formação. Por isso, por exemplo, nos Estados Unidos, você só pode beber a partir dos 21 anos, a bebida alcoólica liberada. Aqui no Brasil é a partir dos 18. Mas o cérebro só vai estar completamente concluído aos 30 anos. Quantos anos começou o ministério de Jesus, pastor? Aos 30. Um sacerdote só podia ser sacerdote a partir de quantos anos? 30. Será que... Olha, agora a neurociência descobriu isso. Recentemente a neurociência descobriu isso. Isso já nesse século, de 2010 para cá. O cérebro está em formação, ele está em construção. E o cérebro de uma criança é um vasto campo para a construção. E aí entra a importância da família, a necessidade dos pais protegerem, porque nós estamos falando, meus irmãos, de uma guerra espiritual. E que Satanás vai usar todos os instrumentos para essa guerra espiritual. Observem os desenhos que os seus filhos estão assistindo. Nós, como pais, não cometam os erros que eu cometi, meus irmãos. Eu cometi muitos erros. Eu volto a dizer, eu tenho 30 anos de casado. O Senhor está ensinando algumas coisas para mim e para minha esposa. Nós estamos pagando preço de jejum, preço de oração, preço de monte, preço de Bíblia, porque não existe sem palavra. E o Espírito Santo começa a mostrar como nós erramos. O quanto nós não cuidamos porque nós não conhecíamos. Mas você estava dentro da igreja? Estava. Meu irmão, eu era teólogo, eu dava aula de teologia. Eu conheci intelectualmente. Às vezes nós estamos preocupados em pregando nas igrejas doutrina. E nós estamos preocupados com a doutrina. Né? Nós estamos preocupados, olha, se é arminianista, se é calvinista, se é amilenista, se é pós-milenista, se é dispensacionalista, se é histórico. A gente não se prega. Viva a Bíblia! Mais vale a pena você ler um versículo da Bíblia, um versículo, e viver aquele versículo a semana inteira, do que ler a Bíblia toda e não viver nada. Você sabe o quanto você conhece de Bíblia? O quanto você vive. Ler a Bíblia e não viver a Bíblia é mesmo que não ler a Bíblia. Não se preocupe em ler a Bíblia se você não for viver a Bíblia. Leia um versículo, mas viva esse um versículo. Leia um versículo, mas viva esse um versículo. Satanás vai atacar as crianças aqui, olha. Aí você vai falar, mas Senhor, mas isso é verdade. A gente acha que é lá fora. Não, está aqui dentro. Está aqui dentro, está dentro dos nossos lares. Está dentro dos nossos lares. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Não, eu estou subindo. Deixa eu ver se eu estou subindo ou estou descendo. Não, estou subindo. Deixa eu voltar aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, irmãos, como isso está acontecendo hoje no nosso país e nós não temos ideia. Tá? Isso aqui é um dos treinamentos que eu faço
eu quis trazer hoje só para ler um texto para vocês. Para que isso tenha uma ideia, a gente acha que isso está fora, né? Tem hoje no Congresso Nacional, e eu volto a falar, ó, está aqui, na educação. Então eu tenho aqui, vamos junto às ciências humanas, né? A sexualidade, o despertar, e o argumento, meu irmão, o argumento nesse Plano Nacional de Educação está aqui no guia escolar, tá? A criança e o adolescente têm direito à liberdade sexual. Direito à liberdade, nós estamos falando da criança, um sujeito de direito. O Estatuto da Criança fala isso, né? A proteção da primeira infância, a lei da primeira infância fala isso. Ela tem o direito à liberdade sexual. Ela tem a opção de escolha da sua sexualidade. Não só a opção de escolha, mas se ela tem a liberdade sexual, direito à liberdade sexual, ela pode se masturbar. Eu devo estimular a masturbação, eu devo estimular o toque. É isso que está falando. Direito à autonomia sexual, a integridade sexual e a segurança do corpo sexual. Isso para a criança. Se é um direito dela, o pai não pode impedir. Se é um direito dela, está no guia escolar, tá? E isso aqui é do Ministério, veio do Ministério da Educação e virou lei. Para você mudar isso aqui, você precisa mudar a lei. Lei só se muda através do Congresso. Isso se o Supremo não fizer outro tipo de interpretação. Direito à privacidade sexual. Olha, eu estou falando que o que esse guia aqui fala que o seu filhinho de 4 anos de idade tem direito à privacidade sexual. Isso é lei. Isso é legislação. Os pais não sabem. Os pais não sabem o que está sendo dado para os seus filhos lá na escola. Os pais não sabem o que está sendo dado para os seus filhos nos desenhos. Vai mais. E o direito ao prazer sexual. Isso aqui é documento oficial. Isso aqui você não muda. Né? Agora nós temos um governo que vem com uma pauta para você conservar esses valores. Isso não se muda de um ano. E num ano você não muda nisso, até porque você precisa mudar a legislação. A gente acha que o presidente, ou seja lá quem for, é o superpoder. Não tem, você tem 3 poderes no país. Você tem outros poderes. Né? Esse pensamento está infiltrado, irmãos. Esse pensamento domina hoje. Você não muda isso de uma hora para outra. E eu costumo dizer, eu sempre digo, a culpa é nossa, da igreja. E a solução e a mudança disso está nos nossos joelhos, o nosso compromisso. Diz que o Brasil tem mais de 30 milhões de evangélicos. Se o Brasil tivesse de fato 30 milhões de pessoas que vivem o evangelho, o país não estava nessa situação. Aliás, nós não precisávamos de 30 milhões. Nós não precisávamos de 30 milhões. Nós precisávamos de 1 milhão, não precisaríamos sequer de 1 milhão de pessoas que vivessem o evangelho mesmo. Por um homem Elias, pela palavra daquele homem ficou sem chover durante 3 anos e meio. Pela palavra dele veio a chuva. E a Bíblia no Novo Testamento fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, eu e o senhor, pastor. Se Elias vivesse hoje, ele ia comer o McDonald's. Verdade. O que nos falta é compromisso. Nós colocamos os nossos filhos, crianças aqui eu estou falando. Talvez, eu não sei se hoje o pastor está controlando o horário, que nós teríamos tempo ou não. Mas talvez, se o Senhor nos permitir a gente continuar falando, a gente vai falar do jovem daqui a pouco. Ou hoje ainda. Porque nós estamos falando de filhos. Nós colocamos lá as nossas crianças diante da televisão para não dar trabalho quando elas estão em casa e elas ficam lá nos desenhos. Você sabe que tipo de desenho o teu filho está assistindo? A gente não sabe. A coisa vem de forma sutil. E aqui, por favor, eu vou deixar bem claro. A Bíblia diz que nós devemos amar o pecador. A igreja, o problema da igreja é que ela aponta o pecador. Ela não tem que amar, ela tem que amar e resgatar o pecador. Mas ela se levanta contra o pecado, contra o que está atuando. Pecado. Esses conceitos, eles vão sendo mudados aos poucos. Hoje, por exemplo, nós substituímos o termo pecado por fraqueza. É a fraqueza do irmão. Não é a fraqueza do irmão. A fraqueza chama-se pecado. E é contra o pecado que nós levantamos. Então, as famílias, os pais e as mães, às vezes por falta de tempo, por displicência, deixam lá o filho na frente da televisão. Eu ouvi um testemunho, soube de um testemunho de uma irmãzinha que é muito compromissada, veio preocupada com o seu filho. E estava lá, são um casal de crentes que estão preocupados com a educação dos filhos. E o filho estava assistindo um desenho, e ela começou a, por trás da porta, uma voz esquisita, né, falando lá para a criancinha, e o que tinha por trás da porta era o que eles vão dar, dando a entender, num desses desenhos, que viria uma nova criança, um novo bebê. Né? Viria como é que a gente vai falar isso? Conversando por trás da porta. E o filhinho, a criancinha, isso no desenho, ouvindo o que se conversava por trás da porta. Então como é que a gente vai falar
dava tudo a entender que era um novo bebê que viria. E como é que nós vamos explicar esse novo bebê? Como é que vai ser uma surpresa para essa criancinha? E a criança, brincando, começando a ouvir o que os pais estavam falando. Essa irmã, relatando, ela falou que ela estava na cozinha, ela ouviu aquilo, ela falou, mas o que será? E ela foi na sala. E quando abriu a porta, não era um bebê, era um gatinho. E eles trouxeram um gatinho. Só que o detalhe, não era um pai e a mãe que estavam conversando, eram 2 pais. Então era o pai e o pai. É a foto que a gente mostrou aqui. O pai e o pai, que estavam trazendo um gatinho para a criança. Veja o que eu estou passando. Né? Semana passada eu falei aqui, eu trouxe um pouco de filosofia, até falei, olha, isso é um plano. Nós estamos falando de pensamento filosófico. Um pensamento marxista, de você destruir a família. Hoje nós temos no Congresso Nacional, gente, um projeto de lei do deputado Orlando Silva. O deputado Orlando Silva do Partido Comunista foi o ministro dos esportes do governo Lula, quem trouxe inclusive a Copa do Mundo para o Brasil, tá? O deputado Orlando Silva. Olha, é o Estatuto da Família do século XXI, são só 2 artigos, parece inocente, mas olha o que diz esse projeto, está lá no Congresso Nacional, eu cito aqui inclusive a fonte, para quem quiser, entra lá no site da Câmara, eu não estou criando, isso é uma realidade hoje no Brasil. Esta lei institui o Estatuto da Família do século XXI. Artigo 1º. Essa lei institui o Estatuto da Família do século XXI. Parágrafo único. O Estatuto da Família do século XXI prevê princípios mínimos para a atuação do poder público em matéria de relações familiares. Então são princípios para que o poder público atue nas relações familiares, nas relações que o senhor tem dentro da sua casa. Artigo 2º. São reconhecidas como família todas as formas de união entre 2 ou mais pessoas para este fim. Que para este fim se constitui e que se baseia no amor. Então, ele reconhece como família a união, qualquer união entre 2 ou mais pessoas. Se nós pegarmos aqui nessa foto que o pastor mostrou, nenhuma delas, eu não sei se dá para mostrar, pastor, essa daqui, ó, ela é pequenininha, eu não sei se você vai dar para ver, mas nós temos aqui uma família com 2 pais e 2 mães, tá? Sendo ensinado, ora, para o teu filhinho, 2 pais e 2 mães, né? Então, entre 2 ou mais pessoas, ora, eu posso ter marido e mulher e mais uma outra mulher, né? Uma mulher e 2 maridos, 2 maridos e 2 mulheres, 2 ou mais pessoas, né? Ou também, olha, a união, eu não estou falando dos filhos, eu estou falando de união, né? União entre 2 ou mais pessoas. Então eu posso ter uma poligamia, aqui ele dá base para a poligamia, tá? União entre 2 ou mais pessoas, que para esse fim se constitui e que se baseia no amor, na socioafetividade, né? Eu já não vejo a família como instituto, mas como uma sociedade afetiva, não como uma instituição criada por Deus. É a família com a base naquele pensamento da filosofia marxista que eu trouxe na semana passada. Isso aqui é um projeto de lei. Um dos relatores foi o deputado Jean Willis, depois hoje o outro relator é aquele outro deputado que acho que é o marido da Fátima Bernardes, lá não esqueci o nome dele. Tá? Mas veja, 2 ou mais pessoas para esse fim se constituam na socioafetividade, independentemente de consanguinidade. Então eu posso ter aqui uma abertura para a pedofilia, a relação consanguínea, independentemente da consanguinidade. Então pode ser pai com pai, pai com filho, pai com filha, mãe com filho, né? É uma coisa diabólica. É altamente diabólica. E a gente fala, oh meu Deus, isso meus filhos, os nossos filhos estão aprendendo, estão sendo bombardeados por isso o tempo todo na mídia. O tempo todo nas músicas, na mídia, na escola, na educação, nas universidades. O tempo todo eles estão aprendendo isso, enquanto nós estamos deitados, dormindo, nós estamos fechados os olhos para essas coisas. Então ele fala da consanguinidade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou as pessoas assim consideradas. O poder público promoverá o reconhecimento formal e garantirá todos os direitos decorrentes da constituição das famílias na forma definida no caput desse artigo. São 3 artigozinhos que mudam. Essa é a família do século XXI. Está lá em discussão no Congresso. E isso, de uma hora para outra, passa. A gente acha que todas as votações do Congresso é o plenário que vota nada, às vezes é para o acordo de liderança, vira lei. Vira lei. Muda-se o conceito. Conceito sedimentado. Conceito é algo que é sedimentado há séculos. Há séculos você muda o conceito.
Quando o Supremo Tribunal Federal em 2011 mudou o conceito, a Constituição fala, união estável entre homem e mulher. Homem e mulher, está lá na Constituição. O Supremo mudou o conceito. E com base na interpretação da dignidade da pessoa humana, ele estendeu homem e mulher, não é só homem e mulher, pode ser homem e homem, mulher e mulher, seja lá o que for. Com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Volto a falar, gente, vamos com calma. Eu não estou criticando a pessoa, eu estou falando de conceito. Deus ama as pessoas são feitas para ser amadas. Jesus morreu por mim, por você, pelo drogado, pelo homossexual, pelo heterossexual, pelo adúltero. Ele morreu por todos. E o salário do pecado é a morte, seja qual for. Mas eu estou mostrando como é que Satanás vem de forma sutil. Sutil. Preste atenção no que o teu filho está aprendendo. Ele quer mudar o que Deus fez. O que Deus fez, mas ele sempre o tempo todo, porque ele quer arrastar. E se ele destruir a família, ele destruiu a sociedade. E se eu começar a capturar a mente desse jovem, dessa criança, olha o que eu estou formando na mente dessa criança. Pai, qual que é a tua responsabilidade? Primeiro, vigiar. Veja o que teu filho está aprendendo lá na escola, o que a tua criança está aprendendo, o que está sendo passado para ela. Desenhos. Ah, pastor, mas meus filhos já são grandes. Você vai ser avô, você vai ser avó. Porque do mesmo jeito que ele tem capturado as crianças nisso, com os jovens, ele tem capturado de outra forma. Os jovens ele tem capturado de outra forma. Maridos, nós temos que tomar a posição de Moisés. Não vai ficar criança, não vai ficar mulher, não vai ficar ninguém. Todos nós vamos adorar a Deus. A nossa casa vai ser uma igreja. E é um processo de uma guerra. E na guerra, gente, ninguém pode ficar sentado lá deitado no sofazão assistindo futebol domingo à tarde. Eu não estou falando que você não possa assistir futebol, eu estou querendo dizer o seguinte, cara, não dá para uma... Inclusive eu sou... Lá é outro nível, né, pastor? Inclusive eu sou palmeirense, né? Veja, gente, não dá para o marido chegar... Aquele conceito antigo que a gente tinha, não é responsabilidade minha, é responsabilidade tua sim, marido, é responsabilidade de guardar, é responsabilidade tua sim, mulher, é responsabilidade de edificar. Não cometa os erros, porque o diabo não perde tempo. A Bíblia fala que ele anda ao redor como um leão que ruge, esperando o momento de atacar a presa. E nós temos que estar atentos para isso. Eu queria só citar 2 versículos muito importantes para selar tudo aquilo que foi falado aqui. Primeiro está no livro de Romanos 2, verso de número 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É aqui. É aqui na mente, como foi dito por um montão de vezes. Eu não contei quantas vezes o nosso pastor, doutor Edi, ele falou aqui sobre a mente. Entra aqui, ó. É um ser tão minúsculo que num corpo humano saiu mais de 2.000. O da legião, 6.000. A legião romana tinha 6.000 soldados. Saíram 6.000 demônios de um corpo humano. Está lá registrado, se não me falha a memória, no livro de Marcos 5. Veja lá. Mais de 6.000 demônios saíram de um corpo. Então veja como ele é minúsculo e como ele ataca o corpo humano. Então renove a sua mente, transforme a sua mente. E um outro versículo que eu queria deixar é o que está registrado em 1 João 5, verso de número 18. Podia ler o 5 inteiro para você, mas o 18 diz: sabemos que todos aqueles que é nascido de Deus não vive pecado. Não vive pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus os guarda do maligno e não lhe toca. Os guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Para mim isso é muito forte.
o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus. Aleluia. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Nós não estamos lutando contra políticos, nós não estamos lutando contra pessoas, não estamos lutando, mas nós estamos defendendo a família. Nós estamos defendendo a família. Nós estamos procurando trazer para vocês aquilo que a palavra diz. A primeira criação, invenção de Deus gostosa. Primeiro foi o homem, depois a mulher. Eu digo que Deus é romântico, né? Ele apaga a luz, né? Põe o homem para dormir. Aí é verdade mesmo. Aí traz a mulher. Aí coloca a mulher do lado dele, sabe? Ele acorda com aquele trem do lado dele e diz assim: olha só, isso aqui é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Portanto, acho que ele abraça e diz assim: essa é minha mulher. Então, não existe nada melhor do que a família. Mas tem gente que não tem prazer de ir para casa. Não tem vontade de ir para casa. Porque tem medo. Está sendo roubado na sua mente. Não é? Roubado na sua mente. Eu queria que o senhor voltasse, né, para que a gente pudesse falar um pouquinho de jogos de videogames. É que são os jovens, talvez, que na próxima a gente falou. Hoje a gente procurou focar um pouco na criança. Os né? videogames. Sim, os jogos de videogame. Drogas. Músicas. E a rebeldia do jovem contra os pais. E a cura disso. A cura está dentro da família. E eu vou pedir uma coisa para você. Nós temos um ministério dentro da igreja chamado Desperta Débora. Desperta Débora é mãe de joelhos e filhos em pés. A semana que vem eu vou pegar um dia para a Fátima estar aqui, para que ela possa falar do Desperta Débora para vocês. Porque nós estamos falando de família e eu queria que você entendesse que se você não orar, se você não colocar o seu filho no caderninho de oração. Eu tenho aqui um caderninho de oração de uma mãe. Ela deu para mim, ela fez e colocou aqui o nome do Eric, o nome da Aline e pediu: o Espírito Santo de Deus poderoso, Pai eterno, Jesus, eu quero um milagre, né, sobre a vida dos meus filhos. Então ela colocou, me deu para mim e falou: sabe por quê? O senhor pode usar esse caderninho, mas quando o senhor olhar aqui na frente, o senhor vai lembrar dos meus filhos e vai orar por eles. Olha, acontece isso todos os dias, viu, Didi? Todos os dias eu acabo pegando esse caderno aqui e orando pelo Eric e também pela Aline. Eu vou dizer uma coisa para você: você já tem um caderninho de oração da sua família? Você já tem falado com Deus da sua família? Você tem orado? Você tem clamado a Deus? Desperta Débora, mãe de joelho, filhos em pé, por favor. Sabe que tem uma mensagem toda semana do Desperta Débora? Tem uma mensagem toda semana, se não falha a memória, segunda-feira ou terça, eles se reúnem para ouvir uma mensagem poderosa, e sempre tem alguém pregando. Amém? Meu irmão, pastor, só complementando, lembra disso aqui, olha o nome desse título: Família Educa, Escola Ensina. A função de educar, a Bíblia diz isso: instrui o teu filho no caminho que deve andar. E qual que é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. Amém. Né? Ensina, instrui no caminho, porque principalmente se você tem filhos crianças, gastem tempo, pais, gaste tempo, envolva, invista o teu tempo. Todos os dias. Todos os dias. A Fátima está falando. Amém. São todos os dias, a Fátima está ali. Nossa, pastor, o senhor está bem, eu não consigo ler o que está escrito aqui. Todos os dias, meu irmão, minha irmã, juntos com o teu marido, meu irmão, juntos com a tua esposa para orar. Se ele não ora, ore você. Eu sempre digo, esse celular tem uma coisa fantástica ali que chama um reloginho, coloca lá 15 minutinhos de oração por dia, até você criar um hábito.
A hora que você quer um hábito, 15 minutos vai ser pouco. Joelho, dobra o teu joelho e guerreie pela tua casa, pela tua família. A tua arma é poderosa em Cristo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vai ser fácil? Não, é uma guerra. Guerra não é fácil. Mas na guerra ninguém fica dormindo. Aquele que fica dormindo é morto, é atropelado, é destruído. E o inimigo veio para roubar. Olha, é destruído. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar teus filhos, ele quer roubar teu marido, quer roubar tua esposa, ele quer matar todo o relacionamento que há entre vocês, criar divisão na casa, e ele começa a capturar, tentar capturar a mente dos teus filhos ainda quando criança, para dominar a mente quando jovem, porque o objetivo dele é destruir a tua casa e a tua família. Mas o Senhor Jesus diz, glória a Deus, tem a continuação do versículo, João 10:10, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor Jesus quer dar vida em abundância para a minha família, para a família do pastor Rui e para a tua família. Nós estamos numa guerra. Já foi transformado, está tudo... Não, irmão, seria hipocrisia falar, minha família é perfeita. Não é, não, ainda tem muito que conquistar. Muito, mas não dá para a gente, muito que ser mudado. Mas o Senhor está trabalhando. Ainda tem muito que ser transformado. Mas o Senhor, as nossas armas são poderosas para destruir essas fortalezas. Amém? E as fortalezas estão sendo construídas lá na mente dos nossos filhos, os filhos pequenos, das criancinhas, né? Cuidem dos seus filhos, cuidem, os pais que têm filhos crianças, cuidem, ensinem os filhos a orar. Os filhos vão ver o exemplo dos pais. Vivam vocês, pai, mãe, se os dois puderem viver juntos o que a Bíblia diz, glória a Deus, aleluia. Se não tiver, levanta um, né? E a partir da tua oração, Deus vai começar a mudar a tua casa. Mas eu quero falar, você que é tio, né? Tia, você que tem sobrinhos, sobrinhas, faça um investimento na vida dos seus sobrinhos. Por favor, adote os seus sobrinhos. Espiritualmente. Adote o mundo espiritual. Não é? Sim. Adote os seus sobrinhos espiritualmente. Não entregue os seus sobrinhos de mão beijada para o diabo, não. Muitas vezes os pais não conhecem o que você conhece. Então vai lá, busque eles. Traga para perto de você. Traga para a igreja. Traga para a escola dominical. Não é? É isso que você precisa fazer. Não deixa levar o que é seu, não. Chega perto, coloca o nome na oração. Eu queria, olha, só para deixar até que você leia esse verso aqui, ó. Sede sóbrios, 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vocês já viram um leão quando ele pega a presa? Ele destraça a presa. O lobo, quando pega a ovelha, ele não simplesmente mata, ele destrói, ele destraça, ele devora. E é isso que ele quer fazer com o teu marido, é isso que ele quer fazer com a tua esposa, é isso que ele quer fazer com os teus filhos. Só que maior é o nosso Senhor. Não, Edir, é o que ele está fazendo com o mundo. Ele está fazendo. Tem jeito de mudar isso. Tem jeito de mudar. Que Deus é Deus restaurador. Amém, é verdade. Não é? É verdade. Deus mas ele está fazendo isso com o mundo e tem gente aplaudindo. Olha lá. Olha que legal. Que legal. É isso aí. Porque a mídia diz que é isso aí, aí a gente diz que é isso aí, né? E pessoas falam, olha que bacana. Pior, dentro da igreja, pessoas aplaudindo. E muitos pregando em cima do púlpito. Isso aí. Olha, gente, eu espero que você tenha gostado, que bate-papo gostoso. Eu ouvi esse homem o dia inteiro. E eu tenho certeza que você também, tá? Essa semana, amanhã, vai estar aqui o pastor Ney, a Garete, já fala aí. Casal abençoado, um testemunho tremendo de restituição, de reconquista de uma família, a partir da posição de uma mulher. A partir da posição de uma mulher. Eu sempre às vezes dou testemunho desse casal porque eles já me liberaram para isso, me permitiram dar esse testemunho. O pastor Ney, hoje pastor homem de Deus, que conduz a oração nessa igreja. Ele não gostava de igreja. O relógio de oração nessa igreja. Esse homem era alcoólatra, preso a vícios,
E a mulher dele, quando entendeu que não era pelo falar dela, ficar criticando, mas era pelo silêncio e pela oração, ela resgatou o marido, resgatou a família. Por isso eu digo, uma pessoa numa casa transforma. Amém? Eu assisto amanhã um casal que eu amo muito. Amanhã eles vão estar aqui conosco. Amém. Glória a Deus. E eu espero vocês também aqui comigo. Amém? Olha, 30 dias de jejum e oração, vencemos esses 30 dias, graças a Deus, vitória do céu sobre a sua vida, vitória do céu sobre a sua família, vitória de Deus vivo para você.